Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como é que foi a minha jornada para engravidar, né? Se você assistiu o primeiro vídeo desse canal, que foi onde eu contei que eu tava grávida, né? Como é que foram todas as primeiras impressões e tudo mais, você vai entender um pouco melhor por que eu tô gravando esse vídeo, né? Inclusive a thumb desse vídeo é eu achava que não podia engravidar. E é por conta disso que eu tô aqui para contar como é que foi a minha jornada para engravidar, aí para compartilhar com vocês, né? Quem sabe você passou por uma história parecida, né? Enfim. Então, vamos lá para esse vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, mas ó, termina esse vídeo aqui e daí vai para aquele lá, tá bom? Então vamos lá, gente. Como é que foi a minha jornada para engravidar e por que eu achava que eu não podia engravidar, né? Bom, vamos começar lá do princípio para vocês, né? Eu sempre tive uma menstruação normal, digamos assim, né? Ali por um período da minha vida, na pré-adolescência, adolescência, eu menstruei com 14 anos de idade, tá, gente? Então, na minha pré-adolescência, adolescência, início da idade jovem, digamos assim, eu sempre tive uma menstruação normal, tá? Ela era meio regular, né? Eu tinha um fluxo grande e tal, mas eu não tinha problemas com menstruação. Eu tinha cólica, mas era pouca cólica, era uma cólica bem suportável e tudo mais. Eu não tinha grandes problemas com a menstruação mesmo, tá? Até que depois de um tempo, né, eu comecei a ter problemas com a menstruação, tá? Então eu tive alteração na menstruação, então ela ficou super desregulada. Tinha meses que eu chegava a menstruar 3 vezes por mês, teve meses que eu cheguei a menstruar 3 vezes no mês. Claro que não na mesma quantidade, nem na mesma quantidade de dias, mas acontecia de descer, né, a menstruação e tudo mais. Eu sentia dores horrorosas, né? Então, assim, coisa que eu nunca senti na vida, eu passei a sentir, tá? Então, eu comecei a ter os primeiros problemas ali com a minha menstruação. Não teve, assim, nenhum indício de algo que tenha acontecido que pudesse ter desencadeado ali na menstruação, ou pelo menos eu achava que não tinha, né? Aí eu comecei então em consultas, né, com ginecologistas para tentar descobrir o que estava acontecendo. Eu passei por algumas ginecologistas e sempre estava tudo normal, né? Nunca tinha nada. Até que eu conheci uma ginecologista que foi uma indicação, né? E que essa ginecologista, ela fez os exames necessários, tudo, ela me perguntou histórico, tudo mais, muito boa essa ginecologista, por sinal, gosto muito dela até hoje, né, mas ela não atende mais pelo meu plano de saúde. Ela pegou e olhou pra mim e falou assim: Milena, esse problema tá com cara de ser algo emocional, de decorrência emocional, não é físico, tá? Então essas suas dores, tudo que você, né, tem preocupação de ter e tudo mais, porque eu achava que eu tava com câncer, gente, eu juro pra vocês. Porque eu sentia umas dores horrorosas, assim, uma coisa sem explicação mesmo, e o troço era tão desregulado que, meu Deus, sabe? Eu realmente fiquei assustada. E ela falou assim, ó, você não tem nada, teu útero é perfeito, você não tem absolutamente nada, né? E esse problema tá com todos os indícios de ser um problema emocional, né? Na hora eu lembro que quando ela me falou isso, gente, na hora eu fiquei assim, braba, porque eu sentia dor, né? Eu sentia incômodo, minha menstruação era uma loucura e a mulher tava falando que eu não tinha nada, que era um problema emocional. Depois de um tempo, eu realmente tive alguns problemas emocionais, né? Eu tive crise de ansiedade muito forte, eu tenho ansiedade crônica, crônica não, né? Ansiedade generalizada, né? Porque eu desenvolvi isso e eu tive também o desenvolvimento da crise de pânico, tá? Mas isso foi depois de um período dessa consulta. Então, provavelmente, quando eu fui nessa consulta, eu já estava tendo algumas mudanças realmente emocionais no meu corpo, né? E provavelmente isso já tinha começado, se eu não tinha desencadeado, né? Mas eu não entendi na época e tudo mais, e daí em outros vídeos mais pra frente, é claro que a gente pode falar dessa experiência com a ansiedade generalizada, né? Como é que eu lidei com isso, como é que eu passei por isso e com o pânico também.
mas não nesse vídeo, porque não é o assunto desse vídeo, tá? Então aconteceu isso, eu lembro que na época eu não entendi, depois de um tempo eu vim entender, né? Enfim, acontece que eu passei por esse período de pânico, ansiedade generalizada e tudo mais, das crises, e não associei, continuei não associando, vocês acreditam, uma coisa a outra. Eu simplesmente não lembrava que essa médica tinha me dito isso. Eu vim lembrar disso muito depois, gente. Eu juro pra vocês. Eu vim lembrar quase agora disso, né? Então, assim, eu vivi numa saia constante, indo em vários ginecologistas para tentar descobrir o que eu tinha. Então, mesmo depois de passar por esse período difícil, eu continuei tendo as mesmas coisas com relação à menstruação, né? Eu continuei tendo um fluxo extremamente desregulado, as minhas dores foram aumentando, foram acontecendo mais coisas ainda, que foram me deixando mais assustada ainda em relação a isso, né? Então eu continuei indo em diversos ginecologistas. Só que aí é um erro que eu acho que eu cometi, que eu acho não, que eu tenho certeza que eu cometi e que eu aconselho você que não faça isso. Né? Apesar de eu ter feito vídeo falando para você consultar mais de um médico, e eu realmente acho que quando a gente tem, né, uma insatisfação com o médico, a gente sim deve consultar outros médicos, mas gente, eu passei por vários ginecologistas. Talvez se eu tivesse pego ali o que eu mais gostava, que no caso era essa primeira médica que eu falei pra vocês, e tivesse insistido em outras consultas com ela, talvez eu chegasse num diagnóstico mais rápido, talvez ela realmente conseguisse me explicar o porquê do lado emocional estar envolvido com isso, enfim, não sei, tá? Mas eu lembro que eu fui em muitos médicos, e por que eu tô te falando isso? Porque isso me trouxe uma experiência nada positiva. Porque eu recebi a indicação de uma amiga, e não culpo essa amiga de jeito nenhum, porque eu sei que ela jamais faria isso na maldade. Eu recebi a indicação de uma amiga minha que falou: olha, vai lá na minha médica, né? E a médica dela, ela tava grávida, né, com essa minha amiga, e ela, né, teve o bebê dela com essa médica, com essa obstetra, ginecologista obstetra, né? E ela falou assim: ela é uma médica muito boa, muito atenciosa, ela é uma médica que investiga, quem sabe ela não consegue te ajudar, né? E eu peguei e fui, marquei a consulta com a médica, paguei uma consulta particular com ela, porque ela não atendia por plano nenhum, era só particular mesmo, né? E fui com a maior esperança do mundo, né, nessa médica que a minha amiga me indicou. Gente, chegando lá, a gente conversou muito, realmente ela conversou bastante, ela me perguntou muita coisa, né? Eu expliquei todo um histórico gigantesco para ela, né? De que nem eu estou fazendo aqui com vocês praticamente. E o que aconteceu nessa consulta? Ela, acho que talvez muito afoita em querer ajudar e tudo mais, ela me falou que eu tinha uma série de coisas. Ela me falou que eu tinha. E ela falou que eu tinha. Ela não falou assim, ó, pode ser que você tenha, talvez você tenha, talvez isso, talvez aquilo. Ela falou, você tem. Você tem endometriose, ovário policístico e muito provavelmente você seja infértil. E por que eu tô falando isso pra vocês, tá? Porque na época que eu tava fazendo todos esses acompanhamentos e tudo mais, eu já tinha intenção de engravidar. Eu já estava há algum tempo tentando engravidar e eu não conseguia engravidar. Então, né, misturou aí uma coisa na outra. Então, além dos problemas que eu tinha com a parte da menstruação, eu já estava nesse processo de querer engravidar. E isso foi uma coisa que eu comentei na consulta com ela, e ela me falou, né, me jogou essa bomba na minha cara. Você tem endometriose, você tem ovário policístico. Ela falou que eu tinha outras coisas que eu realmente não vou me lembrar agora para falar para vocês. Eu até tentei refletir antes de gravar o vídeo, mas não me veio na cabeça. E ela falou assim, muito provavelmente você é infértil. Gente, para pra pensar, né? Se coloque no meu lugar, né? Vamos supor que você estivesse passando por essa mesma situação. Você já tem uma série de problemas com a sua menstruação, tudo desregulado, ou seja, já não é muito normal, né? Você tem uma série de dores, uma série de coisas estranhas acontecem, você tá tentando engravidar, a médica olha pra você e te fala que você tem um monte de coisa e ainda te fala, e muito provavelmente você seja infértil. Como é que você se sentiria? Né? Nem preciso me dizer que senti um lixo, né? Um lixo, essa foi a palavra.
Aí eu peguei ela me passou uma série de guias de exame para fazer, né, de todas essas situações que ela falou que eu tinha, inclusive de fertilidade, né, e eu fui fazer os exames, né, eu falei, bom, né, tava na confiança da indicação e tudo mais, né, e realmente a médica foi muito atenciosa, né, a gente passou quase 1 hora no consultório, ela me perguntando uma série de coisas, eu explicando todo um histórico para ela anotando, ela pensando e não sei o que. Eu dei confiança no que ela falou, né? Apesar de que eu acho que ela talvez não deveria ter afirmado antes dos exames, mas enfim, né? Aí eu peguei, marquei os exames e fui fazer. Quando eu cheguei para fazer os exames, gente, a médica que estava fazendo os exames, que daí eu marquei todos pro mesmo dia, que conseguia fazer todos no mesmo dia, e os preparos dos exames, assim, ó, vou dizer para vocês, uma coisa maravilhosa, sabe? A médica que foi fazer meus exames, ela falou assim, vem cá, por que você tá fazendo todos esses exames? Aí eu peguei e expliquei pra ela, tá, tudo que tinha acontecido. Inclusive teve um episódio que eu esqueci até de comentar aqui com vocês, né? Antes de eu ir nessa médica que eu tive a indicação, eu tive um dia uma dor muito estranha. Na verdade, uma dor começou assim do lado direito do corpo, no abdômen, né? E ela foi uma dor que ela foi evoluindo, né? Ela começou pequenininha e ela foi evoluindo, né? O tanto de dor, certo? E teve um dia que eu tava sentindo muita dor. Aí eu fui, né, pra emergência do hospital em decorrência dessa dor. E quando eu cheguei lá, eles acharam até que eu tava com o apêndice inflamado. E no final das contas não era o apêndice inflamado, enfim. Me deram a medicação, a dor passou. Então provavelmente realmente era uma dor muscular, alguma coisa assim, tá? Mas era uma dor muito estranha, gente. Era uma dor bizarríssima, certo? E daí também eu me incentivei aí nessa médica porque eu tava associando essa dor que eu tive com a questão do útero, que já tava tudo muito bagunçado, né? Eu acabei associando uma coisa à outra, tá? E aí eu cheguei nesses exames, a médica então me perguntou por que eu tava fazendo aquela bateria de exames e tudo mais. Eu expliquei tudo pra ela, ela fez uma cara estranha e ela pegou e falou o seguinte: você não tem nada disso. Porque tudo isso que você está me falando não tem relação com essas doenças, digamos assim, com essas comorbidades, né? Enfim, ela fez os exames, gente. Ela fez o exame da endometriose, fez o exame do ovário policístico, fez o exame de tireoide e fez mais uns outros exames que eu não vou lembrar aqui para falar para vocês, tá? Porque foram muitos exames mesmo. E eu realmente não tinha nada. Eu não tinha absolutamente nada do que a médica tinha dito, gente. Aí então, o único exame que eu não fiz dessa médica que ela me passou foi o exame da fertilidade. E por que eu não fiz? Porque eu fiquei com um pouco de receio, gente, porque o preparo do exame era muito complexo e o exame em si, quando eu liguei para marcar, a forma como eles me explicaram que seria o exame também é algo que me assustou um pouco. E na época, como eu já estava com todo o meu emocional virado do avesso, por conta de uma série de fatores, e lembrando, eu não associei nada ao emocional, né? Enfim, eu peguei e não fiz, né? Conversei com meu marido, a gente decidiu que a gente não iria fazer esse exame, né? Que eu não iria fazer esse exame e ele também tinha que fazer o exame dele, então ele também optou por não fazer, tá? Então essa foi a primeira parte da minha jornada para engravidar. Realmente não foi fácil passar por esse período, tá, gente? Eu lembro que quando a médica me falou na consulta, né, e até que eu fizesse esses exames e fosse identificado, e eu ainda não tinha feito o exame da infertilidade porque fiquei com medo de fazer, enfim, né? Então ainda essa questão da infertilidade pairava muito sobre a minha cabeça, né? Enfim, não foi fácil realmente, né? Só quem passa por isso que eu acho que entende o que é isso, né? E é claro que durante todo esse período, gente, muita expectativa foi surgindo em relação a gente ter filhos, né? Expectativas de familiares, expectativas de, enfim, de todo mundo, né? Nossas expectativas em relação a isso e tudo isso acontecendo junto, né? Então, assim, eu tenho 9 anos de casada, né? Quando tudo isso começou a acontecer,
eu já tinha 5 anos de casada, né? Então já era um período em que as pessoas estavam esperando, né, realmente um filho. E tudo isso estava acontecendo e tudo mais, e eu não comentava isso com ninguém, eu comentava isso com meu marido. E eu lembro que até no dia que eu fui na consulta com essa médica, eu tinha marcado um café na casa da minha mãe depois, e acabou que eu comentei com a minha mãe tudo isso, mas porque eu tinha acabado de sair da consulta, porque senão eu nem teria comentado. É que a minha cabeça estava tão fervilhando que não tinha como comentar, entendeu? Mas ali as expectativas da família foram crescendo e tudo mais, né? Eu lembro que a minha sogra tinha muita expectativa, até que teve um momento que a gente comentou com ela algumas situações, né, que aconteceram e tudo mais. O meu marido também teve que passar por uma cirurgia no meio desse caminho todo aí que eu tô contando para vocês. Ele passou por uma cirurgia que não tinha nada a ver com o assunto, né, efetivamente, mas enfim, uma coisa foi unindo a outra, os emocionais foram se abalando e uma coisa foi juntando a outra. E lidar com todas as expectativas realmente foi muito difícil. Talvez essa seja a parte mais difícil, sabe? Porque quando eu até comentei no primeiro vídeo do canal que quando você tá tentando engravidar, é bom que você não fale pra ninguém. Não foi isso que eu fiz, na verdade eu falava com as pessoas que eu tava tentando engravidar, né? E toda vez que você desce sua menstruação, você se frustra, né? E as pessoas estão naquela expectativa e as coisas começam a não acontecer, e aí você tem que lidar com a sua frustração de não estar grávida e com a frustração das outras pessoas. Então, assim, lidar com essas expectativas não é fácil, lidar com a frustração que isso gera não é fácil, tanto que quando, no primeiro vídeo eu até comento, uma menstruação anterior, né, de eu ter descoberto que eu estava grávida, eu dei um finality, digamos assim, quase, né? Eu falei assim, cara, se o próximo mês, né, eu não conseguir engravidar, né, eu vou parar, eu vou desencanar, né? E foi exatamente isso que eu fiz, né? Eu falei, cara, vai ser minha última cartada, assim, de tá olhando ali, né, e tudo mais, pra saber o período fértil, não sei o que e tal. E se não rolar, eu vou parar. E quando eu quase tinha desistido foi quando aconteceu, né? Mas porque eu não aguentava realmente mais lidar com todas essas frustrações, entende? E você sente que as pessoas, e eu sei que as pessoas não fazem por mal, mas você sente que as pessoas estão na expectativa e daí começa um efeito reverso, gente. Quando você não consegue engravidar, né? Quando você fica muito tempo tentando engravidar e você não consegue, as pessoas fazem sem perceber, acredito eu. Mas elas começam a meio que ignorar esse assunto. Quando você fala desse assunto, as pessoas querem mudar de assunto. Porque para elas também é difícil. Então, qual que é o meu conselho em relação para que você não passe por isso? Não fala para ninguém. Fala só quando você estiver grávida. Porque daí você vai ter que lidar só com duas frustrações. A sua e a do seu marido. A do seu marido, namorado, parceiro, enfim, não sei. Entende? Mas serão só duas frustrações. Não vai ser uma série de frustrações que você vai ter que lidar, tá? Então esse é um conselho que eu dou para vocês também. Então quando eu já tinha desistido, né? Que foi exatamente um mês anterior de eu engravidar mesmo. Na verdade não foi um mês, foi uns 2 meses anteriores de eu engravidar, né? Que a gente ficava ali naquela tentativa, naquela expectativa e não sei o que e tal, né? E sempre tendo que lidar com as frustrações. Aí eu conversei com essa minha amiga, né? Que inclusive foi a mesma amiga que me indicou a médica, né? E ela sempre acompanhou meu histórico, eu sempre contei tudo pra ela. Ela pegou e falou assim pra mim: amiga, por que você não tenta o método da tabelinha? Daí eu peguei e falei assim pra ela: não quero tentar mais nada. Você não tá entendendo, eu desisti, eu não quero tentar mais nada. Já tentei tudo que eu podia tentar. Só que eu ainda não tinha tentado a tabelinha. Daí ela pegou e falou assim pra mim: o que você tem a perder? O máximo que vai acontecer é de novo você não engravidar e de novo a menstruação descer. Porque pra quem tá tentando engravidar sabe que o maior medo é a menstruação descer, né? Enfim.
Daí eu falei assim, cara, quer saber? É verdade, eu não tentei a tabelinha ainda, né? Ó que louco, eu tava tentando engravidar e não tava tentando, né? Porque eu não tava levando sério mesmo ali, né? Eu só tava fazendo a minha parte, digamos assim, né? Mas não tava ali realmente tentando, né? Digamos assim. Aí eu sei que eu peguei e me rendi, né? A isso, eu baixei o aplicativo e tudo mais. O primeiro mês não deu certo, obviamente, porque daí o aplicativo precisava realmente saber quais eram as datas, né, dos ciclos e tudo mais, precisava ajustar isso. E no segundo mês, gente, foi batata. Deu certinho, tá? Então, assim, eu não desisti por conta dessa minha amiga, porque na verdade eu já tinha desistido quando eu comentei com ela, né? E ela realmente ela me reanimou, ela me reincentivou, né? Mas eu acho que a pior coisa de quem tá tentando engravidar, e isso daí volto a dizer pra vocês, que é o meu maior conselho, não fala pra ninguém que você tá tentando engravidar. Porque isso aí vai te minar de uma forma que você não faz ideia. Quando você bater na trave uma vez, quando você bater na trave a segunda vez, quando você bater na trave a terceira vez, e Deus ajude que isso não aconteça com você, que quando você comece a tentar você consiga rápido, mas às vezes pode ser que nem com a tabelinha isso aconteça, porque, né, vem quando Deus quer mesmo, né? Não desista, né? Procure médicos, faça os exames necessários. Não acredite quando o médico te falar que você tem isso, que você tem aquilo, a não ser que você faça o exame e ele realmente te afirme, olha, você tem isso, você tem aquilo, tá? E mesmo assim, procure uma segunda opinião para saber, né, se caso o médico fale, ó, você tem tal coisa e você não pode engravidar, mesmo assim, procure uma segunda opinião para você ter certeza, uma segunda, uma terceira opinião, né, mas principalmente não fale para as pessoas que você está tentando engravidar, tá? Porque daí você vai se frustrar muito menos. Eu não tô dizendo que você não vai se frustrar, mas você vai se frustrar muito menos, porque é a sua frustração, entendeu? Não é a frustração das outras pessoas também que você vai ter que lidar, tá? Porque é aquilo que eu falei pra vocês, as pessoas muito provavelmente não fazem por mal, mas você acaba se sentindo muito mal, entende? Porque aí você não consegue, você bate na trave uma, duas, três vezes e talvez você caia nesse mesmo sentimento que eu já caí, que é de querer desistir, entende? E às vezes está mais perto do que você imagina, né? Então, assim, também utilize o método da tabelinha. Eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre esse método da tabelinha, como é que funciona, caso você não saiba, né? E não desista, tá? Porque talvez só não tenha chego o seu momento ainda, mas talvez ele chegue, tá? Então, é esse meu recado para vocês, esse vídeo. Essa foi a minha jornada para engravidar. Não foi fácil, gente. Foram aí quase 5 anos tentando engravidar. Talvez eu não estava realmente. Talvez não, né? Eu não estava usando o método certo, por isso que eu vou falar qual foi o método que eu utilizei aqui para vocês. Para quem sabe, talvez encurtar o seu caminho nessa jornada. E também passei o maior dos conselhos que eu tenho para te dar nesse sentido, tá bom? Então, um beijo, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E se você tem uma história aí que você gostaria de compartilhar, que você sente à vontade de compartilhar, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.